Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Então, vamos para o último capítulo da unidade 4, que fala de produção mundial de energia. Falamos aí sobre produção de combustíveis fósseis, geração de energia elétrica, e agora, nesse último capítulo, nós vamos falar sobre fontes renováveis de energia. Eu gostaria que todos os conceitos colocados nos slides, que vocês copiem e vão copiando no caderno, coloca o número do capítulo e anotem os conceitos porque são muito importantes, ok? Bom, pessoal, como a gente já estudou, atualmente o petróleo tem grande importância na economia mundial, mas no passado teve maior ainda. Em 1973, por exemplo, aconteceu uma guerra envolvendo países árabes, Egito, Síria e Israel, e os membros da OPEP decidiram reduzir a produção de petróleo para boicotar os Estados Unidos e outros países que davam apoio a Israel. Vamos voltar um pouquinho no significado da OPEP. A OPEP era uma organização de países exportadores de petróleo, é um cartel de importantes produtores de petróleo do Oriente Médio, da África e da América do Sul, constituída em 1960 por Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait e Venezuela, com o objetivo de estabelecer cotas de produção e estabilizar o preço internacional do petróleo. Em 2018, era composta de 15 países, com destaque para a Arábia Saudita, que é o maior produtor da OPEP e o segundo do mundo, sendo que o primeiro é a Rússia, mas a Rússia não faz parte da OPEP. Bom, mas voltemos então à crise em 1973. Em consequência, então, dos membros que decidiram reduzir a produção de petróleo, para boicotar os Estados Unidos, em consequência disso, houve uma forte elevação do petróleo no preço no mercado internacional. Em pouco tempo, os barris eles baixaram o preço drasticamente, o que resultou em uma grave crise energética e econômica que ficou conhecida como a crise do petróleo e atingiu diversos países importadores, inclusive nós, Brasil. Desde então, pessoal, muitos governos perceberam a necessidade de diversificar suas fontes de energia e desenvolver alternativas para não depender demais do petróleo. Por exemplo, nessa época, em 1975, o governo brasileiro começou a desenvolver o Programa Nacional do Álcool, mais conhecido como Proálcool, para produzir etanol, que pode ser usado como substituto da gasolina nos veículos automotores. E mais recentemente, a preocupação com os impactos ambientais causados pelo uso de fontes de energia não renováveis e poluentes, como os combustíveis fósseis, também tem incentivado bastante a expansão de usos aí de fontes alternativas que causam menos impactos. Esse movimento levou ao crescimento de fonte renovável limpa, como a eólica e a solar, assim como renováveis e pouco poluentes, as provenientes dos diversos tipos de biomassa. E a gente viu também no capítulo 8 que entre os principais fontes de energia renováveis estão a hidráulica, a solar, a eólica e vários tipos de biomassa. Destas aí, a mais utilizada é a proveniente de biomassa, como é o caso da cana-de-açúcar, da qual se produz o etanol. E a gente viu no capítulo 9 que o bagaço restante deste processo industrial ele pode ser queimado em termoelétricas para gerar eletricidade. Também a gente viu que a produção de energia elétrica a partir de parques eólicos e solares vem crescendo muito. Nesse capítulo aqui a gente vai estudar as fontes renováveis mais utilizadas, além da hidrelétrica que a gente estudou no capítulo passado, as provenientes de biomassa, do vento e da luz solar. E o que são fontes renováveis ou alternativas de energia? As fontes renováveis de energia são aquelas formas de produção de energia em que suas fontes são capazes de manter-se disponíveis durante um longo prazo, contando com recursos que se regeneram ou que se mantêm ativos permanentemente. Em outras palavras, fontes de energia renováveis são aquelas que contam com recursos não esgotáveis.
Bom, existem vários tipos de fontes renováveis de energia, das quais podemos citar a solar, a eólica, a hídrica, a biomassa, a geotérmica, a das ondas, a das marés. Neste momento estudaremos a energia de biomassa, eólica e energia solar. Aqui a gente tem uma foto da usina de Villanueva, em Viesca, México, onde existe aí um grande parque solar das Américas. Essa usina de produção de energia solar, instalada no deserto no município de Viesca, no México, a planta dessa usina tem o tamanho de 40 campos de futebol, o que a torna maior parque solar das Américas. Pessoal, trocando ideias da página 107, tem dois gráficos aí que destacam a participação das fontes renováveis na oferta mundial de energia primária e na geração de energia elétrica. E tem três perguntas. A primeira pergunta, qual é a participação percentual de fontes renováveis e não renováveis na oferta mundial de energia primária? Bom, a renovável é de 13,4% e a não renovável 86,6%. E na geração de energia elétrica? A renovável é de 22,8%, sendo que 16% é da hidráulica, e a não renovável 77,2%, sendo que 39,3% é do carvão mineral. E aí pede assim para você dar sugestões de como reduzir a emissão de poluentes, entre os quais os gases estufa, destacando a geração de eletricidade, e qual seria o benefício disso. Bom, o maior uso de fontes renováveis e limpas, como a hidráulica, a eólica e a solar, ou menos poluentes, como a biomassa, além de não intensificar o efeito estufa, o uso dessas fontes ainda traria benefícios para a saúde da população, sobretudo a que vive em grandes cidades. O primeiro que a gente vai ver é a energia de biomassa. A biomassa corresponde a toda e qualquer matéria orgânica não fóssil. Assim, a gente pode utilizar esse material para queima e produção de energia, por isso ela é considerada uma fonte renovável. A sua importância está no aproveitamento de materiais que, em tese, seriam descartáveis, como restos agrícolas, principalmente o bagaço da cana-de-açúcar e também da possibilidade de cultivo. Ela pode vir da silvicultura, que é o cultivo de eucaliptos, que a gente chegou a ver no capítulo passado. Em destaque na fotografia, abaixo, pinheiros e outras espécies de árvores da agricultura, cultivo de cana-de-açúcar, milho, soja, entre outros. E do aproveitamento do lixo urbano e industrial, que tem a obtenção de biogás, como metano, entre outros. A biomassa é muito utilizada no abastecimento de usinas termoelétricas. Como a gente viu aí no capítulo anterior, o bagaço de cana é queimado para aquecer a água, que produz vapor, cuja pressão gira as turbinas e aciona um gerador de eletricidade. Porém, seu principal uso é na obtenção de diversos tipos de biocombustíveis, que são aí gerados a partir de biomassa. O uso de energia de biomassa é muito diverso em escala mundial. Ele se dá em regiões com agricultura moderna, em projetos com tecnologia de ponta, como a produção de álcool e biodiesel. Em regiões pobres, nas quais se extrai lenha das florestas para uso domésticos, e em pequenas indústrias, como as olarias, que produzem objetos a partir de argila. Bom, só complementando, existem três tipos de biomassa utilizados como fonte de energia: os sólidos, os líquidos e os gasosos. Os sólidos, podemos citar a madeira, o carvão vegetal e os restos orgânicos, vegetais e animais. Os líquidos, o etanol, o biodiesel e qualquer outro líquido obtido pela transformação do material orgânico por processos químicos ou biológicos. E os gasosos são aqueles que são obtidos pela transformação industrial ou até natural de restos orgânicos, como o biogás e o gás metano coletado em áreas de aterros sanitários. No caso do Brasil, os mais comuns são o etanol, produzido a partir da cana-de-açúcar, e o biodiesel, proveniente da soja e da gordura de animais. A segunda que a gente vai ver é a energia eólica. Bom, a energia que provém dos ventos é chamada de eólica e é utilizada pelos seres humanos há muitos séculos.
Exemplos bastante antigos de uso dos ventos são os barcos a vela, as caravelas, veleiros, jangadas, os moinhos de vento, que trituravam cereais para produzir a farinha. Atualmente, a captação de energia eólica para produzir eletricidade emprega tecnologia avançada. As turbinas eólicas têm grandes hélices que giram quando há vento e, acopladas a um gerador, produzem energia elétrica. Entretanto, a implantação de uma usina eólica exige condições particulares, porque precisam de ventos constantes que soprem com grande velocidade. Muitas regiões da China, Estados Unidos e Alemanha, assim como aqui no Nordeste brasileiro, são favoráveis para a instalação de parques eólicos. Bom, então sabemos que a energia eólica ela utiliza-se da força promovida pelos ventos para a produção de energia. Sua importância vem crescendo na atualidade, pois assim como a energia solar, ela não emite poluentes na atmosfera. As usinas eólicas utilizam-se de grandes cataventos instalados em áreas onde a movimentação das massas de ar é intensa e constante na maior parte do tempo e do ano. Os ventos giram as hélices que, por sua vez, movem as turbinas, acionando os geradores. Bom, e a terceira que a gente vai ver é a energia solar. É considerada uma fonte renovável e limpa, não se esgota e não polui o meio ambiente. Além de aquecer o planeta, a luz solar serve para produzir energia elétrica. Essa produção é feita a partir de placas fotovoltaicas, que são aí esses painéis solares, que captam a energia solar e a transformam em energia elétrica. Seu uso ainda é pouco representativo no total da energia elétrica produzida no mundo, mas vem crescendo rapidamente. Tem alguns países que se concentram aí como mais responsáveis, que são China, Estados Unidos, Japão, Alemanha, Itália e Índia. O Japão é um dos países que mais utiliza a energia solar de forma descentralizada, porque ele tem pouco espaço disponível, né, para grandes projetos. Em alguns países, áreas rurais que não têm acesso à rede elétrica têm usado bastante a energia solar. A China é o país que mais tem investido em produção de energia elétrica, né, por conta de ser o mais industrializado, a partir de fonte solar nos últimos anos e abriga alguns dos maiores parques dessa fonte renovável. Em 2017, os chineses inauguraram o maior parque solar do mundo na província de Qinghai. Nesse gigantesco parque há cerca de 4 milhões de painéis solares que ocupam uma área de 27 km² e geram muita energia. O Brasil, apesar de estar atrás dos maiores produtores dessa energia aí, renovável, está construindo grandes parques solares, principalmente ali na Bahia e Piauí. Porque o território brasileiro apresenta um grande potencial para a expansão da produção de eletricidade a partir da energia solar, especialmente na região Nordeste, onde a insolação é elevada durante todo o ano. No Parque Solar Nova Olinda, né, ali numa cidade do Piauí, por exemplo, há 930 mil painéis instalados numa área de 690 hectares, aproximadamente aí equivalente a 690 campos de futebol, que assegura uma capacidade instalada suficiente para abastecer cerca de 300 mil residências. Que essa foto aqui que vocês estão vendo é aqui então no Brasil. Existem duas formas da utilização da energia solar. Então, assim, com esses painéis aqui, que é a fotovoltaica, em que as placas convertem a radiação em energia elétrica, e a térmica, que aquece a água e o ambiente, sendo utilizadas em casas ou também em termoelétricas, através da conversão da água em vapor. Este é responsável por movimentar as turbinas que acionam os geradores. Lembrando que essas placas fotovoltaicas, elas vêm barateando bastante seu custo, tornando assim, então, um método bem mais viável. Além de transcrever, então, os conteúdos aí dos slides para o caderno, pessoal, quero que vocês façam essas questões. Eu vou deixar um link na plataforma disponível lá para resposta, tá? Então, vocês vão pesquisar o que é o carvão vegetal, o que o diferencia do mineral, como o carvão vegetal é produzido, para que ele é utilizado. E aí tem uma questão alternativa, né? O Brasil vem se tornando um país que utiliza cada vez mais fontes renováveis de energia, embora ainda haja uma necessidade de diversificar os tipos de produção existentes no país.
Os dois principais tipos de fontes de energia renováveis utilizados pelo Brasil atualmente são, aí vocês vão escolher uma dessas alternativas, ok? Aí na resposta, da 1 a 4 é dissertativa e a quinta vocês colocam para mim só a alternativa correta. Então, terminamos essa unidade, né, falando aí de produção mundial de energia. Entendemos, então, que o setor energético ele é estratégico e depende do funcionamento das atividades econômicas. Entendemos aí que a maior parte da energia consumida no planeta provém de fontes não renováveis, infelizmente. Percebemos que o petróleo é uma importante fonte de energia e matéria-prima para vários tipos de indústria. O carvão mineral, apesar de muito poluente, ainda é uma fonte de energia muito utilizada. Relacionamos aí a queima de combustíveis fósseis à intensificação do efeito estufa e ao aquecimento global, né? E que o funcionamento de usina hidrelétrica identificamos suas vantagens e desvantagens, os impactos da construção da usina de Belo Monte, no Rio Xingu, Pará. Vimos também que as termoelétricas podem ser obtidas por meio de energia primária, renovável ou não renovável, os riscos das usinas termonucleares e avaliamos, né, se são alternativas viáveis para o Brasil. Conhecemos as fontes limpas e renováveis de energia e associamos as vantagens ambientais. Compreendemos também a produção e o uso das principais fontes renováveis de energia, como biomassa, eólica e solar. E associamos o consumo de energia às desigualdades sociais dos países e regiões. Portanto, pessoal, então finalizamos. Espero que vocês fiquem bem. Até o próximo capítulo. Um beijo no coração. Tchau, tchau.